E se eu te dissesse que os próximos 90 dias podem reescrever o resto da sua vida? Não, isso não é uma promessa vazia. É um mapa. Este era o Lucas. E talvez, em algum lugar, ele seja um pouco como você. Aos 32 anos, Lucas sentia que estava assistindo sua própria vida da arquibancada. O despertador não tocava, ele gritava. Cada manhã era uma batalha perdida antes mesmo de começar. Um mergulho de volta em uma rotina que o sufocava lentamente. O dia dele era uma maratona de 8 horas em um emprego que pagava as contas, mas roubava seus sonhos. Planilhas, e-mails, reuniões que poderiam ter sido um e-mail. O reconhecimento nunca vinha. A promoção era sempre para o outro. O salário mal cobria o aluguel e as dívidas que piscavam em vermelho no aplicativo do banco. A vida era uma esteira rolante, sempre em movimento, mas sem nunca sair do lugar. Você já se sentiu assim? Preso em um ciclo que parece não ter fim? Deixe aqui nos comentários qual área da sua vida você sente que mais precisa de uma mudança. A noite não trazia alívio, trazia ansiedade. A sensação de mais um dia desperdiçado. A autoestima, esmagada pelo peso das expectativas não cumpridas, sussurrava mentiras em seu ouvido. Você não é bom o suficiente. É tarde demais para mudar. Outros conseguem, você não. Ele rolava o feed do celular, vendo vidas perfeitas, sucessos estrondosos, e o abismo entre a vida que ele tinha e a que ele sonhava parecia crescer a cada deslizar de tela. A frustração se tornava um nó na garganta, uma dor física no peito. Era um ciclo de desânimo, paralisia e mais desânimo. Um beco sem saída. Ou pelo menos era o que ele pensava. Tudo mudou em uma terça-feira chuvosa, não com um trovão, mas com um sussurro. Lucas estava no ônibus, o rosto colado na janela fria, repetindo o mesmo trajeto de sempre. Cansado da mesma playlist, ele abriu um aplicativo de podcasts e, sem pensar, clicou em um programa com um título simples: Recupere o controle. A voz que saiu dos fones de ouvido era calma, mas firme. Era de um homem chamado Marcos, um antigo empresário que falava não como um guru, mas como alguém que já esteve no fundo do poço. Ele não prometia riqueza da noite para o dia. Ele falava de algo muito mais fundamental. Ele falava sobre o poder da primeira hora do dia. Marcos dizia: seu dia não começa quando o seu chefe te chama ou quando as notificações explodem no seu celular. Seu dia começa no exato momento em que você decide que ele começou. A maioria das pessoas passa a vida reagindo. O despertador toca, você reage. O e-mail chega, você reage. Você se tornou um passageiro na sua própria jornada. A cada palavra, Lucas sentia um arrepio. Era como se aquele homem estivesse narrando sua existência. Então, veio a frase que estalou algo dentro dele. A sua liberdade está escondida na primeira hora do seu dia. Uma hora que ninguém pode te roubar. Uma hora para construir a pessoa que você quer se tornar. Antes do mundo acordar, você já venceu a primeira e mais importante batalha. A batalha contra a mediocridade. Não era uma fórmula mágica. Era uma estratégia. A estratégia de se levantar antes que o mundo te desse ordens. Lucas sentiu uma faísca de algo que não sentia há anos. Esperança. E se fosse verdade? E se essa única e pequena mudança pudesse, de fato, criar uma onda de transformação? A ideia era tão simples que parecia ridícula. Mas, ao mesmo tempo, era a única coisa que dependia exclusivamente dele. Ninguém precisava promovê-lo. Ninguém precisava validá-lo. Ele só precisava vencer uma única batalha. A luta contra o botão de soneca. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, ele não foi dormir com ansiedade, mas com um plano. Um plano assustadoramente simples.
O alarme estava ajustado para as 5 da manhã. Para Lucas, parecia uma sentença. Naquela noite, a cama nunca pareceu tão confortável e a promessa de mudança parecia distante e ingênua. Mas ele fez. Quando o som agudo cortou o silêncio do quarto escuro, cada célula do seu corpo gritou para que ele apertasse o botão de soneca. A voz do velho Lucas, a voz do cansaço e da descrença, sussurrou: "Só mais 10 minutos. Você merece. Ontem foi um dia difícil." Mas, pela primeira vez, outra voz respondeu. A voz do podcast. Seu dia começa quando você decide que ele começou. Com um esforço que pareceu monumental, ele jogou as pernas para fora da cama e ficou de pé. O chão estava frio. A casa, silenciosa. O mundo lá fora ainda dormia. E naquela solidão, ele não encontrou vazio, mas poder. Ele era o dono daquele momento. A estratégia era simples, dividida em 3 partes de 20 minutos. 20 minutos de movimento. Ele não foi para uma academia. Ele não tinha equipamentos caros. Apenas o chão da sala. Flexões, agachamentos, polichinelos. O corpo, antes letárgico, começou a despertar. O suor que escorria não era de estresse, mas de esforço. 20 minutos de aprendizado. Ele pegou um livro que estava empoeirado na estante. Um livro sobre gestão de tempo. Ele leu, não para passar o tempo, mas com a fome de quem busca uma resposta. Cada página era um tijolo na construção do novo Lucas. E, por fim, os 20 minutos finais de planejamento. Com um caderno e uma caneta, ele não fez uma lista infinita de tarefas. Ele definiu a única coisa mais importante que precisava ser feita naquele dia. A prioridade número 1. Ao final daquela hora, quando o primeiro raio de sol timidamente apareceu na janela, algo incrível aconteceu. O caos da manhã tinha desaparecido. Lucas não estava correndo contra o tempo. Pela primeira vez, ele estava à frente dele. Essa primeira manhã não foi fácil. Nem a segunda. Nem a terceira. Houve dias em que ele quase cedeu. Mas a cada manhã que ele vencia a batalha contra o botão de soneca, ele se sentia mais forte. A repetição daquele hábito, acordar cedo e investir em si mesmo, estava forjando uma nova identidade. Ele não estava apenas acordando mais cedo. Ele estava acordando para a vida. As mudanças não foram como um raio em céu azul. Foram como a maré subindo, lenta, mas implacável. No escritório, a transformação era sutil, mas poderosa. Lucas chegava antes da maioria, não por obrigação, mas com propósito. A hora extra que ele dedicava a si mesmo pela manhã lhe dava uma clareza mental que seus colegas, ainda bocejando e se arrastando para a máquina de café, não possuíam. Ele parou de apenas reagir aos e-mails. Com sua prioridade do dia já definida antes mesmo de sair de casa, ele começou a agir. Ele se voluntariou para um projeto que todos consideravam um beco sem saída. Usando o conhecimento dos livros que lia durante suas manhãs sagradas, ele encontrou uma solução que ninguém havia enxergado. Seu chefe, acostumado a vê-lo como apenas mais um na multidão, começou a notar. As conversas mudaram de "faça isso" para "o que você acha disso?". Em 60 dias, aquela promoção que parecia uma miragem distante, pousou em sua mesa. Com ela, um aumento que não apenas cobriu suas dívidas, mas permitiu que ele começasse a investir. Aquele gráfico vermelho no aplicativo do banco começou, lentamente, a mudar de cor. Mas a verdadeira transformação não estava no seu contra-cheque. Estava no espelho. Aquele rosto cansado deu lugar a um olhar focado. A postura curvada foi substituída por ombros eretos. Ele perdeu peso, ganhou energia. As pessoas começaram a perguntar o que ele estava fazendo. Qual era o segredo? Ele apenas sorria. O segredo era acordar cedo. Mas era mais do que isso.
Era o que acordar cedo representava. A prova diária de que ele era mais forte que suas desculpas. A confiança que ele construiu na solidão das 5 da manhã transbordou para todas as áreas da sua vida. Em uma reunião de equipe, quando uma pergunta difícil ficou no ar, o velho Lucas teria se encolhido. O novo Lucas levantou a mão e respondeu com uma segurança que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. Ele não era mais um passageiro. Ele estava no comando. E ele estava apenas começando. 90 dias. Apenas 90 dias separaram o Lucas, que se arrastava para fora da cama do Lucas, que liderava reuniões. O homem que via dívidas do homem, que via investimentos. O que mudou não foi o mundo ao seu redor. O que mudou foi a decisão que ele tomou antes do sol nascer. A história de Lucas não é sobre acordar às 5 da manhã. É sobre reivindicar o controle. É sobre provar a si mesmo, na quietude da madrugada, que seus sonhos são mais importantes que o seu cansaço. Agora, olhe para você. O que essa história despertou em você? Qual é a voz que sussurra mentiras no seu ouvido quando você pensa em mudar? O segredo que transformou a vida do Lucas não é um segredo guardado a 7 chaves. É uma escolha. Uma escolha que está diante de você neste exato momento. É a escolha de vencer a primeira batalha do dia. De dedicar a primeira hora não ao mundo, mas a você. Seja para aprender uma nova habilidade, para cuidar do seu corpo ou para organizar sua mente. A sua transformação está escondida nessa hora de poder. Você não precisa de mais dinheiro, mais tempo ou mais sorte. Você precisa de uma decisão. A decisão de parar de ser um passageiro. Se esta história ressoou em você, se você sentiu aquela faísca de esperança, faça com que ela se torne uma chama. Curta este vídeo para que mais pessoas possam encontrar essa mensagem. Comente aqui embaixo qual será a sua primeira ação nos seus próximos 90 dias. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que a mudança é possível. Este não é apenas um vídeo. É um convite. O seu despertador vai tocar amanhã de manhã. A pergunta é: quem estará no controle? Você ou o modo soneca? A sua nova vida começa quando você decide. E essa decisão pode ser tomada agora.